Prezados, a aula de hoje será dedicada à análise de estabilidade de colunas sujeitas a carregamento axial. Fenômeno este denominado de flambagem, tá? A flambagem é um fenômeno que pode ocorrer de tal forma que vai promover, muito provavelmente, a falha da estrutura, sem necessariamente ocorrer uma falha do material utilizado na confecção da coluna, tá? Para iniciarmos o conteúdo de hoje, eu gostaria de compartilhar uma apresentação em PowerPoint tratando do tema, tá? Flambagem de colunas, ok? Carga crítica. O que seria a carga crítica que leva o elemento à flambagem? Elementos estruturais compridos e esbeltos, sujeitos a uma força de compressão axial, são denominados colunas. E a deflexão lateral que ocorre devido à ação dessa compressão axial é denominada de flambagem. A carga axial máxima que uma coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer a flambagem é denominada de carga crítica. Qualquer carga adicional provocará a flambagem da coluna e, portanto, sua deflexão lateral, tá? Para ilustrar esse problema, eu trouxe aqui um elemento esbelto feito de espuma, tá? Sobre ele eu vou atuar, né, uma carga axial, tá? Na verdade, eu já estou atuando sobre ele uma carga axial, de tal forma, né, que ele se mantenha na posição vertical. No entanto, à medida que eu aumento essa carga, vai ocorrer o que nós chamamos de flambagem, tá? Que é essa deflexão lateral acentuada, ok? E que promove a falha da estrutura, uma vez que os deslocamentos que ocorrem na extremidade superior dessa coluna, que pode estar suportando uma viga, uma laje, um elemento outro qualquer estrutural, esse deslocamento exagerado na vertical, promovido pelo fenômeno da flambagem, pode promover, né, ou comprometer, pode promover uma falha ou comprometer o funcionamento da estrutura, tá? Então, esse fenômeno aqui, ó, não promove uma falha do material, tá? Aqui nós não vamos verificar, no caso de um elemento metálico, o processo de escoamento, plastificação, ou no caso do elemento cerâmico, frágil, um surgimento de fissuras, tá? Trincas. Não necessariamente, tá? Ou seja, sem nenhuma falha do material constituinte, você tem esse fenômeno que pode promover o colapso, a falha da tua estrutura, tá? Quando você tem esse elemento esbelto, esbeltez significa que o comprimento dele apresenta dimensões ou uma dimensão muito maior do que as dimensões transversais, que esse elemento esbelto sofre o fenômeno da flambagem, que é esse deslocamento lateral acentuado, tá? Esse elemento aqui de espuma, ele tem uma seção transversal quadrada, tá? Ele apresenta uma seção transversal quadrada, ok? Logo, a flambagem vai ocorrer, ou tende a ocorrer, em torno do eixo da seção transversal, que apresenta o menor momento de inércia, ou seja, a menor rigidez da flexão. Eu trago aqui um outro elemento de espuma, ó, de seção transversal retangular, tá? Retangular, ok? Ele apresenta um momento de inércia em torno desse eixo aqui, da seção transversal, muito menor do que em torno desse eixo. Então, a probabilidade de flambagem, ou de ocorrer a flambagem, é muito maior em torno desse outro eixo que apresenta um menor momento de inércia, tá?
Então, no caso aqui, ó, quando eu promovo, né, ou exerço sobre esse elemento uma carga axial, ele sempre vai tender a flambar em torno do eixo que apresenta o menor momento de inércia, tá? Essa forma aqui, ela não é aconselhável para uma coluna, tá? Porque um dos eixos da seção transversal apresenta, né, um dos eixos principais da seção transversal, apresenta um momento de inércia muito menor do que o momento de inércia em torno do eixo ortogonal a ele, tá? Então, não é recomendável esse tipo de seção transversal, tá? Na verdade, esse elemento aqui seria o que nós chamamos de viga-parede, né? Ele pode, coluna-parede, ele pode cumprir um papel de uma coluna, mas ele tem um formato que se assemelha a um elemento de vedação, uma parede, ok? Logo, as seções transversais recomendáveis são seção transversal quadrada, né, ou aproximadamente quadrada, onde os momentos de inércia em torno dos dois eixos principais da seção transversal, né, os dois eixos principais da seção transversal apresentam momentos de inércia semelhantes, ou seja, vai apresentar uma rigidez à flexão semelhante, tá? Em torno de ambos os eixos, ok? Uma rigidez à flexão semelhante em torno de ambos os eixos, tá? E outras seções transversais recomendáveis seria a seção circular, que também vai apresentar o mesmo momento de inércia em torno de qualquer eixo, né? Que passa pelo centroide da seção transversal, tá? Qualquer eixo transversal que passe pelo centroide da seção transversal de uma seção circular vai apresentar o mesmo momento de inércia, ou seja, a mesma rigidez e flexão, que seria o modo de elasticidade vezes o momento de inércia, né? O EI, tá? E no caso de colunas em formato em I, né? Você vai ter um maior momento de inércia em torno do eixo ortogonal à alma da seção I e paralelo às abas da seção I, tá bom? Enfim, o recomendável, de fato, é que você utilize colunas com seções transversais com momentos de inércia que não variam muito em torno dos seus momentos de inércia em relação aos eixos principais, que não apresentam uma diferença muito grande, tá? Como é o caso dessa coluna aqui. Você tem um momento de inércia em torno desse eixo muito menor do que o momento de inércia em torno desse eixo daqui. Logo, seria um formato bem mais suscetível ao fenômeno da flambagem, porque apresenta um menor momento de inércia em torno desse eixo. Quando nós formos avaliar a carga crítica de uma coluna, né, apoiada nas extremidades por apoios do primeiro gênero e segundo gênero, que permitem a rotação, nós vamos verificar, né, que essa carga crítica, a famosa carga crítica de Euler, porque foi originalmente determinada num trabalho do Euler, essa carga crítica ela apresenta uma expressão que é em função da rigidez da flexão, que seria o modo de elasticidade vezes o momento de inércia. E quanto maior a rigidez da flexão, maior a carga crítica. Ou seja, ter uma maior carga crítica significa que você vai ter uma coluna menos suscetível ao fenômeno da flambagem. Por quê? Porque a carga crítica seria aquela que, a partir da qual vai ocorrer o fenômeno da flambagem. Tá? Então, quanto maior a carga crítica, menos suscetível sua coluna estará ao fenômeno da flambagem. Tá? Para compreendermos o fenômeno da flambagem, segue aqui, né, uma figurinha que mostra que essa deflexão lateral exagerada, que seria a flambagem da coluna, ou que caracteriza a flambagem da coluna, ela ocorre quando a carga assume um valor axial, assume um valor maior do que essa carga crítica. Tá? Para cargas inferiores ou iguais a essa carga crítica, a coluna não apresentaria essa flambagem, essa deflexão lateral exagerada. Tá? Para exemplificarmos ou iniciarmos, né, a metodologia que nós vamos aplicar para a determinação de uma carga crítica de uma coluna, que seria
a carga crítica de Euler, é bastante útil, né? E geralmente a maioria dos livros, né, de resistências de materiais ou mecânica dos sólidos traz um exemplo de um mecanismo, né, cuja análise é um pouco mais simples do que de uma coluna, tá? Sujeita à carga axial. E a análise desse mecanismo vai nos permitir compreender bem a metodologia empregada para a determinação dessa carga crítica, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a presença de um mecanismo, tá? Um mecanismo sujeito a uma carga axial, tá? Composto por duas barras interligadas entre si por meio de uma rótula, tá? Os comprimentos de cada barra é igual a L sobre 2, ou seja, elas apresentam o mesmo comprimento, tá? Você tem esses elementos alinhados e conectados por meio de uma rótula, né? Ou seja, que estão livres para apresentar uma rotação relativa entre eles, tá? Você tem esses dois elementos interligados por uma rótula e ligada a essa rótula nós temos uma mola, tá? Uma mola suposta indeformada quando os elementos estão alinhados, ok? Vai existir uma carga, né, que é a carga crítica, que quando P supera o valor dessa carga crítica, ocorre ou tende a ocorrer o fenômeno da flambagem, tá? A rigor, né, os elementos poderiam continuar alinhados, né, mesmo com P superando essa carga crítica. Mas a presença de qualquer imperfeição ou perturbação lateral vai promover o surgimento dessa deflexão lateral. Ok? Aqui estão o conjunto de figuras, né, utilizados no livro do Hibbeler, que nos permite encontrar uma expressão para a carga crítica. Mas a dedução dessa carga crítica, eu prefiro fazê-la no quadro, tá bom? Então, me permita compartilhar o quadro. Então, no quadro, eu tenho a presença desse mecanismo, tá? Composto por duas barras, onde nós vamos supor que a rigidez dessas barras é muito superior do que a rigidez da mola, tá? Caracterizada pela constante K da mola. Isso significa o quê? Que nós vamos supor que no processo de deformação ou de movimentação dessas barras, né? Ou mudança de posição dessas barras, a mudança de comprimento delas ou o provável encurvamento delas é desprezível em comparação ao deslocamento relativo que vai ocorrer, na verdade, uma rotação relativa que vai ocorrer entre essas duas barras, tá? Então, nós vamos supor, basicamente, que são elementos rígidos compondo esse nosso mecanismo, tá? Que essas duas barras, elas não se deformam, são rígidas, tá? Que as rigidezes axial, que seria o EA, e a rigidez, a flexão, que seria o EI, dessas duas barras, apresentam uma ordem de grandeza muito maior do que a rigidez da mola. Logo, quem vai definir o processo de movimentação, né, ou de deformação, ou de alteração de configuração desse mecanismo, vai ser o processo de deformação sofrido pela mola, tá? Ok? Nesse caso aqui, eu tenho essas duas barras inicialmente alinhadas, tá? Alinhadas, interligadas por uma rótula que permite a rotação livre, né, sem nenhum impedimento entre essas barras. Elas apresentam o mesmo comprimento L sobre 2, tá? E nós vamos supor a atuação de uma carga de tal forma que, ao aplicarmos essa carga, nós promovemos uma pequena perturbação aqui no ponto A, de tal forma que o ponto A se desloca. Essa perturbação tem um valor em termos de deslocamento delta, tá? O ponto A se desloca de delta na horizontal. E nós vamos supor
que, uma vez havendo a perturbação, a estrutura vai ficar exatamente onde ela está. Nós vamos supor que nessa configuração aqui, final, após o processo de movimentação sofrido pelas barras e pelo processo de deformação sofrido pela mola, nós vamos supor que essa configuração aqui está em equilíbrio. Isso significa o quê? Eu perturbo, depois de perturbar, eu retiro a perturbação e o meu mecanismo continua com a mesma configuração, tá? Ele nem volta ao que era antes, nem nós temos uma tendência de aumento indefinido desse deslocamento delta promovido por essa perturbação, ok? Nós vamos supor que nosso sistema está em equilíbrio, logo, a carga que nós vamos avaliar é aquela que, após sofrida a perturbação, o mecanismo vai continuar assumindo essa configuração, não vai voltar ao que era antes, nem vai se deslocar indefinidamente, tá bom? Então, nós vamos supor que a carga P que vai ser avaliada é aquela que promove o equilíbrio do mecanismo perturbado. E essa perturbação aqui está aqui quantificada pelo deslocamento delta na horizontal da rótula A, tá bom? Maravilha? O que é que vai surgir em termos de reações de apoio, né, no nosso mecanismo? Tá? Aqui eu tenho um apoio do segundo gênero. Logo, eu vou ter uma reação na vertical, associada ao impedimento de deslocamento na vertical, e uma reação na horizontal, associada ao impedimento de deslocamento na horizontal. No caso do apoio daqui de cima, ao invés de ter um apoio do segundo gênero, como aqui acontece no ponto C, eu tenho um apoio do primeiro gênero no ponto B, impedindo deslocamento apenas na horizontal. Então, associado a esse impedimento de deslocamento na horizontal, eu tenho uma reação de apoio HB. Tá bom? Maravilha. Por equilíbrio, né, realizando o somatório de forças na vertical desse nosso mecanismo como um todo, né, supondo que a mola, tudo aqui faça parte do nosso mecanismo, né, fazendo equilíbrio como um todo, eu vou chegar à conclusão que a reação vertical em C vai ser igual a P, simplesmente promovendo o somatório de força na vertical, tá? Eu vou ter VC menos P igual a zero, logo VC é igual a P. Ok? É igual a P. Tá bom? No caso de HB e HC, eu promovendo o somatório de forças na horizontal, tá? A soma dessas duas forças vai ser igual à força da mola atuando em A, né? Fazendo equilíbrio, né? Ou fazendo análise, diagrama de corpo livre, apenas do sistema composto pelas duas barras, tá? Fazendo somatória de força na horizontal, eu vou ficar com HB mais HC, menos a força da mola em A, que é a força na horizontal da direita para a esquerda, vai ser igual a zero, tá bom? HB mais HC menos FM, que seria a força da mola sobre o ponto A, vai ser igual a zero, ok? Vai existir uma força da mola porque nós supomos ela indeformada quando as duas barras estão alinhadas. Quando elas deixam de estar alinhadas, vai haver um deslocamento delta aqui, que vai ser igual ao encurtamento sofrido pela mola, e esse encurtamento sofrido pela mola promove uma força na horizontal de reação da mola sobre o ponto A, que se desloca da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e a força da mola reativa vai ocorrer da direita para a esquerda, tá? Tentando restaurar, né, essa configuração alinhada inicial entre as barras, tá bom? Nós temos aqui a presença de delta, que seria essa perturbação, tá? Nós vamos supor que essa perturbação é muito pequena, tá? Delta é bem pequeno, ok? Nós vamos supor que delta, que essa perturbação é muito pequena, ok? E aqui eu tenho θ, né, associado a delta, tá? Θ associado a delta, ok?
Para análise, né, supondo o equilíbrio desse mecanismo na configuração deformada, para análise, né, de equilíbrio, eu vou utilizar o método dos nós, tá? Eu isolei aqui inicialmente o nó B, ok? Nó B, onde estão presentes a força P na vertical, HB, que é a reação na vertical, e F de AB, que é uma força que ocorre, né, reativa desse elemento que está sob compressão. Ela é reativa, né, é a força do elemento sobre o nó. B exerce sobre o elemento uma compressão, né, o elemento reage, né, com intensidade F de AB, tá? Então, essas seriam as forças presentes no nó B. Já no nó A, eu tenho a força do elemento que está comprimido, F de AB, a força do elemento que também está comprimido, F de AC. Esses tetas aqui são iguais, tá? São iguais. Tá? Seriam os ângulos alternos, né? Alternos internos, tá? Esse teta é igual a esse teta daqui, esse teta é igual a esse teta daqui. E eu tenho aqui a força na mola, que surge devido à deformação da mola que está sendo encurtada, tá bom? Para análise desse problema, me permita apagar, né, essa configuração inicial indeformada quando da ausência da força P, tá? Quando da ausência da força P. Então, aqui eu tenho HB, tá bom? Vamos inicialmente, né, realizar, né, a análise de equilíbrio do ponto B, tá? O somatório de forças na vertical, deixa eu colocar aqui, ponto B. O somatório de forças na vertical igual a zero, conversão positiva de baixo para cima, vai nos levar à seguinte conclusão, que F de AB vezes cosseno de θ, né, que é a componente, né, é o cateto adjacente, né, desse triângulo, né, projetando F de AB na vertical, cosseno de θ, menos P, que atua de cima para baixo, é igual a zero. Tá? Ok? Então, chegamos à conclusão que F de AB é igual a P sobre cosseno de θ. Tá? Tá bom? Para o ponto B, eu só vou fazer essa análise, tá? De somatório de forças na vertical, porque a reação HB não nos interessa, tá? Não nos interessa, a priori. No ponto A, onde está aqui presa a mola, eu vou fazer análise somatória de forças na horizontal igual a zero, conversão positiva da esquerda para a direita, tá? Eu vou ficar com F de AB vezes seno de θ, né? Seria o cateto oposto, né, ao triângulo que tem como hipotenusa F de AB, mais F de AC, também seno de θ, menos a força da mola, igual a zero, né? Força da mola. Sendo que a força da mola é igual à constante da mola vezes a reação, vezes o encurtamento sofrido pela mola, que seria o nosso delta, tá? Seria o nosso delta, tá bom? Quando eu faço somatória de forças na vertical, né? Quando eu faço somatória de forças na vertical do ponto A, eu vou chegar à conclusão que F de AB e F de AC é igual a F de AB, tá? Então, assim, de antemão, eu vou guardar essa informação aqui, ó. F de AB é igual a P
sobre cosseno de θ, que foi uma relação obtida a partir da imposição do equilíbrio no NOB, tá? Ok? Com isso, eu vou poder apagar essa análise de equilíbrio realizada no NOB. Ok? No NOB. Então, no NOA, eu já realizei a análise de equilíbrio, né? Impondo o somatório de forças na horizontal igual a zero. Fazendo a somatória de forças na vertical igual a zero, convenção positiva para cima, eu vou ficar com menos F de AB vezes cosseno de θ, né? Que seria a projeção de F de AB na vertical, né? Ela atua essa componente para baixo, mais F de AC cosseno de θ, né? Que seria a projeção de F de AC na vertical, atuando para cima, vai ser igual a zero. Como cosseno de θ é igual a cosseno de θ, eu vou chegar à conclusão que F de AC é igual a F de AB, que é igual a P sobre cosseno de θ, tá? Ok? Beleza? Quando eu substituo F de AB por P sobre cosseno de θ e F de AC por P sobre cosseno de θ, eu vou chegar na seguinte relação. Fazendo o equilíbrio do nó A, eu cheguei à conclusão que F de AC igual a F de AB, que é igual a P sobre cosseno de θ. Tá? Além disso, quando eu substituo F de AB e F de AC por P sobre cosseno de θ, eu vou ficar com 2 vezes P vezes a tangente de θ, né? Que é seno de θ sobre cosseno de θ, né? Seno de θ sobre cosseno de θ da tangente de θ, igual a força na mola, né? Que é igual a K vezes delta, né? Que é a constante da mola vezes o encurtamento que ela sofre, que é igual a essa perturbação aqui, que eu supus bem pequena, tá? Que eu supus bem pequena, tá bom? Perceba que delta é igual a L sobre 2 vezes, né? L sobre 2 é o comprimento dessa barra, né? Que eu supus rígida, ela não encurta nem encurva, delta vai ser igual a L sobre 2 vezes, em termos de θ, vai ser igual a seno de θ. O cateto oposto, tá? L sobre 2, seno de θ. Tá bom? Ok? Então, com isso, eu fico com 2P tangente de θ igual a K vezes L sobre 2 seno de θ. Ok? Que seria o nosso delta. Tá bom? Aí vem uma aproximação importante. Tá? Quando assumimos que delta é muito pequeno, isso vai repercutir nas funções trigonométricas em função de θ. Porque θ vai ser também muito pequeno. Tá? Θ vai ser muito pequeno. No caso de θ ser muito pequeno, eu posso aproximar a tangente de θ pelo primeiro termo da expansão trigonométrica, que é θ. E eu posso também aproximar seno de θ pelo primeiro termo da expansão trigonométrica, que também é θ.
Então, com isso, eu vou ficar com B, vou ficar com 2 vezes P vezes θ, igual a K vezes L sobre 2 vezes θ. Tá? Com isso, eu vou poder cortar θ com θ. Tá? Eu vou poder cortar θ com θ. Cortando θ com θ, eu vou chegar à conclusão que esse P é igual a K vezes L sobre 4. Tá? Sobre 4. E esse P não é um P qualquer. Tá? Não é um P qualquer. É aquele P que, uma vez perturbada, né? Uma vez perturbado o mecanismo por delta, né? Deslocamento horizontal de delta, na rótula A, o mecanismo fica em equilíbrio. Tá? Perceba que eu impus o equilíbrio, né, às partes do mecanismo, né, em decorrência de supor que o mecanismo está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio como um todo, toda e qualquer parte dele vai estar incluindo os nós, né, que compõem nosso mecanismo, as rótulas que compõem nosso mecanismo. Então, essa é uma situação que nós chamamos de equilíbrio neutro. Um equilíbrio neutro, tá? Ok? Quando, ao perturbar e modificar a configuração, o mecanismo vai ficar exatamente onde eu deixei, tá? Exatamente onde eu deixei. E isso foi feito, tá? Isso foi feito ao igualarmos 2p tangente de θ, tá? 2p tangente de θ, que resulta 2p tangente de θ, que resulta, né, da somatória das componentes na horizontal de f de AB e f de AC. Tá? A somatória das componentes na horizontal de f de AB e f de AC, que atuam da esquerda para a direita, tá? Resultam em 2p tangente de θ. Enquanto que K delta seria a força da mola que se contrapõe a essa tendência de movimento. Tá bom? Então, o que nós costumamos dizer é que a soma dessas componentes na horizontal, de f de AB e f de AC, que atuam da esquerda para a direita, seria uma componente perturbadora do meu sistema. Tá? Enquanto que f de M é uma componente restauradora. Ok? Restauradora. Nesse caso, eu supus que a componente perturbadora é igual à restauradora. Que a soma das componentes na horizontal de f de AB e f de AC, que é 2p tangente de θ, vai ser igual a K delta, que seria a força reativa da mola, decorrente do encurtamento sofrido por ela. Então, se eu supus que as forças que perturbam, né, ou que promovem a perturbação de A, é igual à força restauradora promovida pela resposta da mola ao encurtamento sofrido por ela, eu estou dizendo que as forças perturbadoras se igualam às forças restauradoras. E essa é uma situação que nós chamamos de equilíbrio neutro. Tá? Equilíbrio neutro. Nesse sentido, uma vez havendo a perturbação, né, a estrutura vai ficar onde eu deixei. Né? Uma vez imposto esse deslocamento delta, né, o sistema vai estar em equilíbrio, o mecanismo vai estar em equilíbrio e ele vai ficar exatamente onde você deixou. Tá? Okay? No entanto, quando as forças restauradoras, que é K delta, são maiores do que as forças perturbadoras, você tem uma situação de equilíbrio estável. Por quê? Porque a força restauradora vai superar a perturbadora e vai fazer com que o mecanismo volte a apresentar a sua configuração inicial, onde as barras estavam alinhadas umas com as outras. Tá? Então, essa situação que eu acabei de avaliar, impondo o equilíbrio, seria o equilíbrio neutro. Tá? Mas no caso de supor que a força restauradora é maior do que a força perturbadora, ao invés de uma igualdade aqui, eu tenho uma desigualdade, onde K delta é maior do que 2p tangente de θ, que resulta da somatória das componentes na horizontal de f de AB e f de AC. Tá?
Aí, nesse caso aqui, eu teria uma desigualdade. E P inferior a esse valor, implicando que as forças restauradoras, que é aquela exercida pela mola, né, pela reação da mola, supera as forças perturbadoras. Então, no caso de P assumir um valor inferior a esse, nós estaríamos numa condição de equilíbrio estável, porque a força restauradora faria com que A voltasse à sua posição original, tá? Onde, alinhada com B e com C, uma vez que a força restauradora promovida pela mola supera as forças perturbadoras, tá? Então, perceba que a perturbação ela é imposta. Um agente externo vem aqui e impõe essa perturbação delta. Então, se F de M for maior do que as forças perturbadoras, você tem um ponto A voltando à posição original. Mas, se fizermos aquilo que, né, fizemos antes, assumindo a igualdade, eu tenho força restauradora igual a perturbadora, então ele vai ficar exatamente onde eu deixei. Tá? Mas existe uma condição que é ainda mais preocupante, do ponto de vista do comportamento do mecanismo da estrutura. Seria a situação onde as forças perturbadoras superam as forças restauradoras. Ou seja, eu inverto a desigualdade. No caso das forças perturbadoras serem maiores do que as forças restauradoras, eu estaria, no caso, numa situação de equilíbrio instável. Tá? O que seria o equilíbrio instável? É aquele que, uma vez imposta essa perturbação por agente externo, né, e retirando, né, a ação desse agente externo, as forças perturbadoras superam as restauradoras. Então, a estrutura ou o mecanismo não vai ficar onde eu deixei. Ele vai tender a apresentar uma perturbação ainda maior. Tá? O A tende a deslocar ainda mais para a direita. Então, nesse caso, nós teríamos uma situação de equilíbrio instável. Tá bom? Ok? Então, basicamente, quando P é igual a esse valor, as barras alinhadas inicialmente uma com a outra, uma vez havendo a perturbação, delta, o mecanismo vai ficar na configuração que eu deixei. Tá? Se P for inferior a esse valor, significando que a força restauradora é maior que a perturbadora, uma vez, né, a ação do agente externo, né, sendo retirada, a força restauradora faz com que o mecanismo volte à sua configuração inicial. Tá? Então, esse seria o caso de um equilíbrio estável. Tá bom? Mas, se P for maior do que esse valor, uma vez havendo a perturbação e agente externo deixando de agir, delta vai crescer indefinidamente, porque a força perturbadora é maior do que a restauradora. Aí, esse caso é ainda mais preocupante. Então, P igual a esse valor seria uma situação intermediária, crítica, que separa o equilíbrio estável do equilíbrio instável. E nós denominamos esse equilíbrio de equilíbrio neutro. Tá? Eu vou voltar aqui à apresentação em PowerPoint, onde nós vamos ter a oportunidade de visualizar esse caso de equilíbrio neutro e equilíbrio estável e instável. Tá? Então, ó, aqui nós temos θ, né, que é muito pequeno. Okay? Enquanto P assumir um valor menor do que KL sobre 4, eu estarei numa condição de equilíbrio estável. Por quê? Porque uma vez havendo a perturbação, retirado o agente externo que promove a perturbação, a estrutura ou o mecanismo volta à configuração inicial, né, com as barras alinhadas. Tá? P igual a KL sobre 4 é um valor crítico. Crítico. Por quê? Porque ele separa a condição de equilíbrio estável da condição de equilíbrio instável, tá? Ok? Seria exatamente onde nós temos equilíbrio neutro. Havendo a perturbação pelo agente externo, o agente externo deixando de agir, o sistema ou o mecanismo vai continuar na posição perturbada, tá? Nem volta ao que era antes e nem aumenta o nível de perturbação de forma indefinida, tá?
que seria a situação intermediária entre equilíbrio estável e instável, tá? Então, esse ponto aqui é chamado ponto de bifurcação. Por que ponto de bifurcação? Porque o θ ou o delta pode ir tanto para um lado como para o outro, tanto faz, tá? Ou seja, assume duas trajetórias diferentes, chamadas trajetórias de equilíbrio, tá? Indefinidas, a partir desse ponto, ok? E quando o P é acima de P crítico, a estrutura, por incrível que pareça, ela pode continuar com as barras alinhadas. Esse mecanismo pode continuar com as barras alinhadas, sem problema algum. Mesmo com P assumindo um valor maior do que P crítico. No entanto, qualquer perturbação que ocorre, ou que possa vir a ocorrer, né, no sistema, vai fazer com que a estrutura flambe, né, apresente um comportamento instável, com essa deflexão, esse deslocamento delta, crescendo indefinidamente, porque as forças perturbadoras superam as forças restauradoras, nesse caso, promovidas pela mola, tá? Então, toda análise que nós vamos fazer de equilíbrio ou análise de estabilidade de uma coluna sob carga axial, ela pode ser representada dessa forma, tá? Ou de um mecanismo como esse, ok? Onde nós temos uma situação de equilíbrio estável enquanto P assume um valor inferior a P crítico, de equilíbrio neutro quando P for igual a P crítico, e equilíbrio instável quando P for maior do que P crítico, tá? Uma vez havendo a perturbação, né? A perturbação ela cresce indefinidamente, ok? Eu gostaria ainda, né, voltando ao nosso quadro, de compartilhar uma figura com vocês, muito famosa, que ilustra, do ponto de vista energético, as condições de equilíbrio estável, instável e equilíbrio neutro, tá bom? Essa figura seria essa daqui. Onde inicialmente eu tenho um vale, depois um pico e depois um plano. Okay? Tá? Imagine, né, uma esfera, uma bola no vale. Ok? No vale. Quando eu imponho uma perturbação nessa mola que está no vale, ela vai ganhar energia potencial gravitacional, tá? Vai ganhar energia potencial gravitacional. E quando eu solto ela, né, retiro o agente externo que está promovendo essa perturbação, essa mudança de posicionamento dela, ela volta, né, à configuração inicial, ou seja, volta ao ponto de mínimo aqui do vale, né? Com a menor energia potencial gravitacional possível. Ok? Tá? Ela transforma a energia potencial gravitacional em cinética, de tal forma que ela volta, né, promovendo essa volta à posição inicial. Então, essa posição dessa esfera, dessa bola, no vale, nós denominamos de equilíbrio instável. Tá? Já quando essa bola se encontra no pico, ela pode estar ali paradinha, tá? Em equilíbrio, ok? Mas qualquer perturbação, né, sobre essa mola vai fazer com que ela assuma uma posição, né, inferior ou com um nível inferior, de tal forma que ela perde energia potencial gravitacional, tá? De tal forma que essa perda de energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética, desculpa, e a bola ou a esfera vai se deslocar indefinidamente, tá? Indefinidamente, e não vai voltar à posição inicial. Não vai voltar, tá? Porque aqui, no vale, enquanto ela ganha energia potencial gravitacional, lá no pico ela perde, tá? E essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, tá? Fazendo com que ela se desloque indefinidamente e saia da posição inicial,
tá? E não volte mais. Então, essa condição aqui da bola ou da esfera posicionada no pico, nós chamamos de equilíbrio instável, tá? Ela pode estar lá paradinha, mas qualquer perturbação vai fazer com que ela saia dessa posição e não volte mais. Já no vale, ela pode estar inicialmente parada, promova a perturbação e depois do agente externo deixar de agir, né, perturbar o sistema, a bola ou a esfera volta à posição inicial, tá? Já no plano, quando essa bola ou essa esfera está posicionada aqui no plano, uma vez havendo a perturbação, né, um deslocamento na horizontal, promovido por um agente externo, a bola vai ficar onde eu deixar. Tá? Ela nem vai voltar à posição anterior e nem vai se deslocar indefinidamente, como é o caso da bola posicionada aqui no pico. Tá? Então, esse caso da bola ou esfera no plano, nós classificamos essa condição aqui de equilíbrio neutro, tá? Não seria nem estável, nem instável. Nem estável, nem instável. Seria equilíbrio neutro, tá? No plano, quando eu promovo essa perturbação na esfera ou na bola, a bola não vai nem ganhar, nem perder energia potencial gravitacional, porque ela vai se manter no mesmo nível, tá? Então, você não tem, no caso do equilíbrio instável, né, processo de transformação dessa energia potencial gravitacional em energia cinética, fazendo com que a bola se desloque indefinidamente. Tá? Ela não ganha energia cinética porque ela não perde energia potencial gravitacional quando ela está no plano. Já no vale, ela ganha energia potencial gravitacional, né? E essa energia potencial gravitacional acumulada é transformada em cinética, fazendo com que a bola volte à sua posição inicial, uma vez o agente externo deixando de promover essa perturbação sobre a bola ou a esfera, tá? Então, essa é uma forma de ilustrar, né, esses tipos de equilíbrio, estável, instável e neutro, utilizando, né, uma análise energética, né? Uma análise energética, e também é muito útil para a compreensão desses conceitos, tá? Desses conceitos, tá bom? Com isso, eu finalizo a primeira aula tratando de flambagem de colunas, tá? Onde nós tivemos a oportunidade de realizar essa análise, né, de equilíbrio, inicialmente suposto neutro, né, com o intuito de obter um valor de uma carga para o mecanismo que nós denominamos de carga crítica, que separa a condição de equilíbrio estável do equilíbrio instável, tá? O equilíbrio neutro sempre vai separar a condição de equilíbrio estável do equilíbrio instável, tá bom? E nós ilustramos aqui formas de compreender esses conceitos, tá? Representando, né, um eixo coordenado, em eixos coordenados, a condição de equilíbrio estável, instável e neutro, tá? E fazendo uma análise energética aqui dessa bola ou dessa esfera posicionadas em vale, no pico ou numa superfície plana horizontal, tá? Com isso, nós concluímos a nossa primeira aula tratando de flambagem de